aí, meu povo, tudo bem com vocês? E chegamos à segunda aula da jornada A Chave do Emagrecimento Definitivo Sem Dietas. Se é a primeira vez que você está aqui, quero te dar boas-vindas. Muito prazer, meu nome é Jennifer Caetano, eu sou nutricionista e estou fazendo uma jornada do emagrecimento definitivo sem dietas lá no meu Instagram. Essa aula aqui é uma aula bônus, onde você vai aprender hoje sobre o assunto os tipos de fome. Se você ainda não conhece o meu Instagram, segue lá, @JenniferNutricionista, para você receber todos os conteúdos e também acompanhar a jornada da chave do emagrecimento definitivo sem dietas, que começou ontem no dia 21 e vai até o dia 26/1. Então, eu espero você, vai lá, acompanha e entra, é claro, no grupo VIP para poder receber os materiais exclusivos e também as senhas que eu estou disponibilizando para vocês desbloquearem um super bônus no final depois. Bom, vamos lá. Ontem, na aula lá no Instagram que eu fiz com vocês ao vivo, eu falei sobre a insatisfação com o corpo, que muitas vezes não é só a questão do seu peso, mas a insatisfação das outras áreas da sua vida também. Se você não viu essa live ontem, corre lá, porque ainda está disponível e logo logo eu vou tirar ela do ar, tá? E a aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de fome. Mas Jenny, será que existe tantos tipos de fome? O que é isso? Nunca ouvi falar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Existem vários tipos de fome, mas o que eu quero demonstrar para vocês hoje são apenas 4, tá? E ao decorrer do conteúdo, vocês vão vendo que eu estarei postando lá no meu Instagram também. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para você receber todos os conteúdos que forem postados aqui durante a semana. Bom, vamos lá. Qual que é o tipo de fome que existe? O primeiro tipo de fome que eu quero falar para vocês hoje é a questão da fome física ou a fome fisiológica. O que seria essa fome? A fome física ou fisiológica é a fome das nossas células. É quando o nosso corpo ele está precisando de energia e a gente precisa comer para repor aquela energia que ele gastou. Se você não sabe, o nosso corpo gasta energia, mesmo que você não pratique atividade física, porque nós temos os nossos órgãos, né? Nós precisamos pensar, nossos órgãos estão funcionando e eles também precisam de energia, precisam de calorias para funcionar e manter o nosso organismo funcionando da melhor forma. E quando essas energias estão baixas, o nosso corpo, né, o nosso cérebro, manda o sinal de fome. E aí, com o sinal de fome que você tem, da fome física, você pode sentir o seu estômago roncar, uma dor de cabeça, né, um estresse. Sempre vai vir acompanhado de algum sinal. Você já ficou com muita fome e o que tinha na sua frente, por exemplo, mesmo que você não gostasse de comer, você comeu porque a fome era tão grande que serve, sabe? Eu costumo dizer assim, se você quer identificar se é fome física mesmo ou se é uma vontade de comer, a pergunta é, se tivesse um ovo cozido ou um tomate, por exemplo, você comeria ou você deixaria, não serve? É claro que se você estiver com a fome física, a fome das suas células, você vai comer, porque afinal você está com fome. Sabe aquele aprendizado que a gente sempre diz? Nunca vá ao supermercado fazer compra com fome, porque você pode comprar coisa que você nem deveria ter comprado, você gasta dinheiro à toa muitas vezes comprando vários alimentos porque você está querendo, né, matar aquela sua fome. Então, por isso a gente sempre indica, não vá ao mercado quando você estiver com muita fome. E essa fome física, ela se apresenta de diversas formas, dependendo do tipo de pessoa, né? Como eu falei, às vezes vê uma dor de estômago, o estômago começa a roncar, às vezes uma dor de cabeça, às vezes um estresse, que também pode acontecer. Então, como é que você sente fome? O que você sente quando tá ali, né? Já passou horas que você comeu,
que você sente? Você consegue identificar isso? Quando você tem fome, quando você está saciada? É muito importante você conseguir identificar. Hoje, se você não consegue identificar isso, muito provavelmente você não consegue sentir, porque às vezes come sempre nos mesmos horários, né? De 3 em 3 horas, ou meio-dia, ou 1 hora por conta do trabalho. E aí você come por comer por questão de hábito, que já é seu costume. Ou às vezes você não sabe identificar. E esse não saber identificar pode ser por conta de várias dietas que você já fez na sua vida. Sabe? Dieta da sopa, do ovo, shake, dieta do can, dieta dos pontos e um monte de dieta. As dietas restritas, elas fazem com que você perca, né, esse sinal de entender como que seu corpo funciona, esse sinal de fome, de saciedade. E aí você já não consegue mais saber quando você tem fome e quando está na hora de você parar de comer. Então, a primeira pergunta que eu te faço nessa aula é: você sabe identificar quando você tem fome realmente? Ou isso para você é muito difícil? Como é? Para pensar hoje, marque, escreve. Se você não consegue identificar isso, a partir de hoje, durante as suas refeições, preste atenção. Preste atenção quando você for comer, o que você sente, como que é. Você está satisfeita com aquela quantidade de comida ou não? Ou você está comendo só para não deixar comida no prato? Como que é? Como que a fome se apresenta para você? Bom, e o segundo tipo de fome que eu quero conversar com vocês é sobre a fome social. O que seria fome social? Muitas vezes você come em ambientes, por exemplo, que estão reunidos seus amigos, colegas de trabalho, faculdade, igreja, porque todo mundo ali está comendo. É um contexto onde as pessoas estão batendo papo, com fraternização, e você come pelo simples fato da comida estar à sua disposição. Muitas vezes você nem tem fome, mas você acaba comendo porque está todo mundo ali comendo. Sabe aquele petisco que o pessoal deixa? Amendoim, né? De repente uma castanha, ou pão de queijo, ou coxinha. E quando você vê, você está ali comendo, conversando, batendo papo. Então esse entra no contexto da fome social, né? E o que eu quero perguntar hoje para você: de repente você é uma pessoa que se reúne várias vezes com pessoas, seus amigos, as pessoas da igreja que você frequenta, do seu curso, da sua faculdade, enfim, do seu grupo de mulheres que você se reúne. E muitas vezes tudo isso vem em contexto junto com a comida. Porque a comida também é comemoração, a comida também é afeto. Só que nesses momentos que você está comendo nesse contexto social, né, compartilhando ali ideias e tudo mais, você consegue observar se você tem fome ou se você não está ultrapassando os limites do seu corpo? Porque pensa só, se você é uma pessoa super sociável, que tem vários eventos para ir, de repente por conta do trabalho, enfim, e aí nesses contextos você sempre vai estar comendo, isso a longo prazo pode prejudicar a sua alimentação, a sua relação com você e com o seu corpo, porque você come sem estar com fome. Tá errado comer nesse contexto? Não está errado comer nesse contexto, mas quando isso passa dos limites, você, comi coxinha, daqui a pouco eu comi um monte de bolinho de queijo, daqui a pouco eu comi um monte de amendoim, e tomei refrigerante, e tomei suco, não sei o quê. Será que realmente precisa? É necessário? Em que contexto todos esses alimentos estão encaixados na sua vida? Ou de repente você fala assim: não, eu não vou comer nada em casa porque eu sei que à noite eu vou encontrar os meus amigos e vou numa pizzaria. Será que realmente você precisa ficar sem comer nada durante o dia inteiro para depois encontrar os seus amigos? Não é necessário isso, né? Isso geralmente vem com uma mentalidade de é só hoje, né? Eu vou me matar de comer uma pizza e hambúrguer, depois eu começo a fazer uma dieta, eu começo a me controlar. Não é necessário isso, sabe? Se você sabe que tem um contexto onde você vai encontrar pessoas que você ama, ou até mesmo na sua própria casa, sabe? Tipo, sábado é a noite do cachorro-quente, ou a noite da pizza. Então, durante o dia, siga suas refeições normalmente, coma suas refeições, seus alimentos saudáveis a maioria parte do tempo.
Mesmo que dia de sexta ou sábado, domingo, você tenha algum evento ou algo diferente de fazer com a sua família, com seu esposo, com sua amiga, enfim. Olha esse contexto. Isso é a fome social, mas ela pode não estar ligada com a fome física. É apenas um momento ali de descontração e você está comendo por comer, tá? Então, a que ponto isso tem prejudicado a sua vida, a sua alimentação? Tá prejudicando? Então, precisa observar. Não tá? Tudo bem? Tem um equilíbrio? Tudo bem também, tá? Terceiro tipo de fome que eu quero falar com vocês agora, que é a fome emocional. E o que acontece muitas vezes é que essa parte da fome emocional é que a maioria das pessoas acabam comendo por conta das suas emoções, por conta das outras áreas da vida estarem em descontrole, não estarem em ordem. E aí as emoções afloradas, como por exemplo a ansiedade, dependendo do nível de ansiedade que você tem, você precisa buscar ajuda, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, porque você é doido? Não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que a ansiedade atrapalha os seus afazeres do seu dia a dia, você precisa cuidar, você precisa buscar ajuda. Todo mundo é ansioso, todo mundo tem um nível de ansiedade e isso é normal. Só não pode atrapalhar a sua vida, não pode atrapalhar o seu casamento, o seu trabalho, né? Não pode atrapalhar as outras funções. Se está atrapalhando, busque ajuda. Mas se você observa que a sua ansiedade é no nível moderado, né? Porque você fica se preocupando com a conta que tem que pagar, com o trabalho que tem que entregar a tal dia. Você precisa observar, será que isso é o que está afetando a sua alimentação? Talvez será que isso tenha afetado o seu ganho de peso ao longo, né, dos anos, ao longo dos meses? Será que é o seu estado emocional que está fazendo com que você perca o controle diante dos alimentos? Por exemplo, uma depressão, por exemplo, um excesso de passado, um tédio, um cansaço, emoções talvez de ter perdido alguém da sua família. Tudo isso entra em um contexto de uma alimentação que talvez na sua vida hoje está desequilibrada. Então, será que você tem descontado suas emoções na alimentação? Sabe, a grande questão de, ao invés de expor os seus sentimentos, de falar o que você sente, né, para quem precisa, você guarda, porque você tem dificuldade de se relacionar, você tem dificuldade de expor, né, os seus pensamentos e os seus sentimentos. E aí, ao invés de você expor os problemas, você come, você tapa buraco, feridas, usa a comida como muleta para lidar com a situação. Só que essa situação, ela não vai ser resolvida com a comida. Pelo contrário, você vai piorar a sua relação com a comida e com o seu corpo, e com o passar do tempo, essas emoções que você tem, ao invés de serem resolvidas, você vai ficar dia após dia debatendo na mesma situação, no mesmo problema. Então, até quando você vai ficar com esse problema que você tem aí, guardado e revivendo, remoendo? E é como eu sempre falo lá na minha página no Instagram, emoção não assumida, ela vai virar comida. Se você não consegue gerenciar tudo isso, você não consegue gerenciar suas emoções, a comida sempre vai ser uma válvula de escape. E nenhuma dieta, nenhum cardápio vai resolver isso. Não vai resolver sua vida, não vai resolver os seus problemas. Então, como estão as suas emoções? Você tem gerenciado as suas emoções? Você sabe ter autocontrole das suas emoções? Ou você pensa assim, eu vou comer mesmo. Deixa pra lá. Jogo tudo pro alto mesmo, segunda-feira eu vejo o que eu faço. E aí? Como que está a sua vida? Você tem gerenciado as suas emoções? Ou as suas emoções têm gerenciado você? Essa é a grande pergunta que eu quero te deixar. E a quarta, né, que eu quero falar para vocês hoje é sobre a vontade de comer. A fome, que é a vontade. Sabe aquele momento que você tá sentado no sofá, mexendo no celular, ou assistindo filme, ou do nada arrumando a casa, enfim, e aí você fala, nossa, que vontade de comer um chocolate. Que vontade de comer o pudim daquela padaria do seu Zé. A vontade, ela sempre vai ser específica. Ela sempre vai ter
um fundo em questão de afeto, sabe, lembrança da avó, da bisavó, comida de tia, a sobremesa que você comia lá na sua infância. Então sempre vai ter esse contexto de afeto, de lembrar algo especial que você viveu na sua vida. Então, você tem alimentos hoje específicos que lembram a sua infância, que tem aquele sabor, você fala, nossa, eu como isso, eu lembro da minha avó, que já faleceu, ou do meu avô, ou do meu pai. Eu atendi uma cliente esses dias atrás, que ela comia muito doce, né, paçoca, essas coisas, porque quando o pai era vivo, ela comia, porque eles vendiam doces e ela sempre pegava um doce para comer. Então hoje o doce para ela, na vida dela, às vezes representa essa falta do pai, um momento que ela tinha com o pai dela. Então representa um afeto. Tá tudo bem representar um afeto, tá tudo bem você sentir vontade de comer. O que não pode acontecer é sempre essa vontade vir, sabe? Essa questão, por exemplo, igual eu falei pra vocês agora, da cliente que lembrava do pai dela. E aí quando ela lembra do pai dela, ela sente vontade de comer doce e ela come o doce. Agora, se esse doce se torna disfuncional, né, essa vontade de comer doce todos os dias, porque comendo doce ela lembra do pai, isso se torna disfuncional, precisa de ajuda, precisa trabalhar esse contexto. Então hoje, será que as vontades que você tem tido de comer alguns alimentos lembra alguém que já se foi ou que ainda está vivo e de repente está longe? Quais alimentos você tem tido mais vontade de comer? Quais alimentos representam afeto para você? A vontade de comer determinados alimentos está descontrolado na sua vida? Está disfuncional? Ou está tranquilo? Se estiver tranquilo, tudo bem. Mas dentro de todo esse contexto que eu falei aqui nessa aula para vocês, o que você sente em cada questão de fome? Na fome física, fome emocional, na fome social, na vontade de comer? O que tudo isso tem representado na sua vida, na sua história, no seu dia a dia? Tem atrapalhado? Você quer aprender a lidar com tudo isso? A identificar a sua fome, sua saciedade? Muitas vezes tem pessoas que falam, mas eu não sinto fome. De repente é porque não sabe mais o que é sentir fome. Porque não tem olhado para as necessidades. Ou porque tem feito muitas dietas e já não sabe mais o que sente. Então o que você sente hoje? Você sabe identificar quando você tem fome e quando você está saciado? Isso é o que vai fazer a total diferença durante o seu processo, seja se você está em busca de emagrecimento ou seja se você está apenas em busca de melhorar a sua alimentação. Você precisa entender, você precisa identificar, você precisa conhecer o seu corpo. E conhecendo o seu corpo você consegue entender, olha, eu estou com fome, eu vou comer. Eu já estou saciada e vou parar de comer. Quantas vezes talvez você já deixou comida no prato? Ou você comeu tudo, mesmo estando saciada, porque lá na sua infância falaram pra você que deixar comida no prato era pecado. E aí você come tudo, mesmo sem estar com fome. Isso é um desrespeito, né, com o seu corpo. Porque pensa comigo, será que o alimento que você deixou no prato vai fazer com que as pessoas que realmente passam fome, que têm necessidade, será que esse alimento vai salvar o mundo? Muito difícil, né? Mas você pode a partir de hoje praticar, a conhecer o seu corpo, a entender como ele funciona, a entender que a quantidade de alimento, quem vai ditar para você é o seu corpo diante do decorrer de um processo. Eu não posso falar para você que você tem que comer X colher disso, não sei quantos pedaços daquilo, sendo que você é a pessoa que vive dentro do seu corpo. Você é quem entende as suas necessidades. A sua fome não vai ser a mesma todos os dias. Um dia você pode acordar com mais fome, outro dia você pode acordar com fome nenhuma, sem fome nenhuma, e tá tudo bem. Então eu não posso ditar para você, come X disso, X daquilo, a não ser que, é claro, você tenha algum problema de saúde, você tenha alguma patologia em relação a diabetes, pressão alta, não sei o que precisa de algo mais específico.
Mas caso contrário, caso você não tenha, não há necessidade disso. Porque você consegue ter resultado, você consegue emagrecer, mesmo sem precisar ficar contando o quanto de carboidrato, de proteína e de gordura você vai comer, tá? E a gente vai falar sobre isso também nas próximas aulas. Sobre o que comer para emagrecer no processo de emagrecimento sem dietas. O processo de emagrecimento sem dietas não é você sentar e esperar o milagre acontecer, mas sim você vai fazer a parte mais difícil. Porque pegar um cardápio é fácil, é muito fácil, mas olhar para você é muito mais difícil. Olhar para o ser humano que você é, para as suas dificuldades que você tem, os pontos de melhorias que você precisa fazer na sua vida, nos seus relacionamentos, isso é difícil. Assumir qual é a sua verdadeira identidade, qual é a sua verdadeira personalidade. E isso demanda um processo. Então entende que um cardápio não resolve seus problemas? O que vai resolver é você ter o autoconhecimento, se conhecer durante o processo, certo? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido essa aula. Deixe aqui nos comentários o que você achou, o que você aprendeu, o que você não sabia, que aí eu vou compartilhar lá nos stories do Instagram, tá bom? E eu te espero na próxima aula. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para receber todo o conteúdo que for postado aqui, tá bom? Então, eu te espero na próxima aula e é isso aí, tá bom? Lembrando que tem palavra-chave rolando lá no meu Instagram, Jennifer Nutricionista. Eu espero você, tá bom?